Todo mundo para o nosso púlpito, porque agora sim, às 8 horas e 39 minutos, quase 8 horas e 40, vamos iniciar a nossa sabatina com o candidato do Novo à Prefeitura de Fortaleza, Eduardo Girão. A gente começa explicando quem é Eduardo Girão. Eduardo Girão é senador da República pelo Ceará, é filiado ao Partido Novo e candidato à Prefeitura de Fortaleza nas eleições municipais de 2024. Ele tem como vice em sua chapa Silvana Bezerra. O senador tem 51 anos e é filiado ao Novo desde 2023. Ele é empresário com atuação nos ramos de hotelaria, segurança privada e também produção audiovisual. Além disso, o candidato foi presidente do Fortaleza Esporte Clube entre junho de 2017 e novembro do mesmo ano. Sob sua gestão, o clube subiu da Série C para a Série B após 8 anos. Girão concorreu pela primeira vez ao mandato político em 2018, postulando vaga ao Senado Federal. Na época, ele era afiliado ao PROS. Em sua campanha, defendeu o trabalho em favor dos valores da família, sendo contrário à legalização das drogas, liberação indiscriminada de armas e também crítico a privilégios políticos, além de, na reta final, apoiar o então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Em uma disputa acirrada e surpreendente, Girão conseguiu desbancar Eunício Oliveira, do MDB, então presidente do Senado, e ficou com a segunda vaga, a primeira sendo ocupada por Cid Gomes. O senador teve 1.325.786 votos totais, o que equivale a 17,09%, sendo 11.993 votos a mais do que o adversário. No Senado, a atuação de Eduardo Girão é marcada pela alta presença nas sessões e uso da tribuna. Neste ano, o candidato tem se manifestado de forma recorrente contrário ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, chegando até a pedir o impeachment dele, criticando o julgamento dos réus do 8 de janeiro. Outra posição marcante do senador é o fato de ser contrário ao aborto e favorável ao PL discutido no Congresso sobre aumentar a pena para quem cometer esse tipo de prática. Eduardo Girão, que também estava há poucas horas lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, participando aí de uma manifestação contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá então, às 8 horas e 42 minutos, iniciar a nossa sabatina. Candidato Eduardo Girão, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Já pode aqui a gente ficar olho no olho conversando. O senhor e o seu partido sempre foram críticos do chamado fundo eleitoral, o chamado fundão ou fundo especial, mas parece que as coisas mudaram nas eleições deste ano. O senhor recebeu do Novo até agora o total de R$ 2.114.800. O que explica essa mudança? O Novo e o senhor se renderam à velha política? Muito bom dia. Em primeiro lugar, muito bom dia, Ítalo, muito bom dia, Carlos, você que está nos assistindo aqui no Povo. O Partido Novo, ele tem muita coerência, ele sempre votou contra o fundo partidário, inclusive denunciamos isso. Agora, eu vou fazer uma analogia com futebol, já que eu fui presidente do Fortaleza. Você entrar em campo com um time só podendo jogar com os pés e o outro podendo jogar com os pés e com as mãos, não é correto. O Novo vai continuar votando contra o fundo partidário. Se você pegar as campanhas aí, não dá para comparar. A campanha do Sarto aí são, se eu não me engano, 17 milhões. Você tem a do Capitão Wagner, 13. A do André Fernandes, por aí também. A do Evandro, acima de 10 milhões. A nossa é 2 milhões e pouco. Então, a gente está com muita responsabilidade com relação ao dinheiro do contribuinte. Eu, por exemplo, faço isso na prática, quando abri mão de todas essas regalias e mordomias que político tem direito, carro com motorista, plano de saúde vitalício, apartamento funcional, tudo isso em caráter irrevogável. Não sei se você sabe, o senador tem direito a ter 51 assessores. Não é necessário isso, nós temos ali na base de 14 assessores e conseguimos reduzir verba de gabinete, ou seja, só no mandato, isso é raríssimo, isso não existe precedentes, eu já devolvi do dinheiro da população, de economias do mandato, mais de 11 milhões de reais. E tem projeto meu para que vá tanto para a área da saúde, esse dinheiro no Ceará, como também para a área de educação. Mas, curiosamente, eles não querem votar
porque vai expor os outros parlamentares que não economizam um centavo e torram o dinheiro do contribuinte. Carlos Maza, jornalista e colunista do Povo, participa também dessa sabatina. Bom dia mais uma vez, Maza. Bom dia, Ítalo, mais uma vez. Bom dia para o candidato também, satisfação recebê-lo aqui no nosso estúdio. Eduardo Girão, eu queria lhe perguntar um pouco, dar uma oportunidade de o senhor deixar um pouco mais claro que o senhor tem uma relação um pouco meio ambígua com relação ao governo Jair Bolsonaro, né, o governo anterior. O senhor sempre destacou muito que tinha uma posição de independência com relação ao governo, mas em vários momentos ali teve do lado do bolsonarismo, inclusive nas pautas assim ditas mais radicais, né? Como, por exemplo, inclusive essa defesa do impeachment do Alexandre de Moraes. No debate que a gente teve recente da TV Cidade, o candidato do Solidariedade, Jorge Lima, chegou ali a imputar-lhe a pecha ao senhor de candidato satélite do PL. Como é que é isso? Como é que o senhor avalia? Se acredita que o senhor é um candidato satélite do PL? Como é que avalia essa fala do Jorge Lima? Olha, quem acompanha o nosso mandato de forma honesta, sem recortes para beneficiar grupo político ou governo do Estado, sabe que o meu mandato é independente. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, enviei quase 206 milhões de reais sem nenhum tipo de orçamento secreto, que eu votei contra e denuncio, para todos os municípios do estado do Ceará. Independente se é PT, independente se é PL, se é PDT. Mais do que isso, enviei respiradores. No dia 1º de maio, na crise que nós estávamos ali da segunda onda da Covid, eu peguei 98 respiradores, fui batalhar para o estado do Ceará, porque aqui a gente estava tendo aquele calote da maconha, do consórcio Nordeste, que o governo do estado do Ceará, do PT, estava junto, que não chegou nenhum respirador, foram 50 milhões de reais do seu dinheiro evaporado. Está aí na justiça, inclusive, com quebra de sigilo, se avançando a investigação, e a gente estava fazendo um trabalho com independência. Eu votei e voto a favor do Brasil, inclusive projeto do Lula. Como Mais Médicos, eu votei a favor. Nós melhoramos o projeto no Senado Federal e na Câmara, né, com a atuação forte do Partido Novo, e eu votei a favor do governo Bolsonaro, votei a favor de projetos importantes para o Brasil, liberdade econômica, por exemplo. Agora, também votei contra, por exemplo, a indicação dele do Nunes Marques, do ministro. Votei contra o porte indiscriminado de armas de fogo. Fui um dos líderes nesse aspecto para jogar luz. Então, eu acredito que basta analisar o mandato e ver que é um mandato independente. Na CPI da Covid, por exemplo, fiz um relatório de 77 páginas, mostrando erros do governo também. Agora, ficar com essa coisa de bolsonarismo, a mesma coisa me chamar de bolsonarismo, chamar você de lulista. A gente tem que ter o respeito, que é a regra da boa convivência, e fazer um recorte do que é que se defende cada um. Mas, por exemplo, senador, o senhor fala agora há pouco, se foi falar dessa questão da Covid, fala explicitamente essa questão dos respiradores, né? Levanta aquela questão do consórcio das... Mas, por exemplo, as questões inúmeras que aconteceram ali pelo governo Bolsonaro durante esse governo, o senhor acha também que não merece uma crítica? Por exemplo, quando o ex-presidente imitava pessoas tendo falta de ar, como é que o senhor avalia esse tipo até de atitude, de falas, né? Quando o Bolsonaro dizia, por exemplo, eu não sou coveiro, para evitar dar uma resposta à pandemia, o senhor acha que isso não merece um reparo também? Olha, Maza, se você tivesse lido o meu relatório, que eu inclusive li publicamente para o Brasil todo ver, você vai ver que eu critico, por exemplo, a questão de aglomeração que foi feita pelo presidente da República, declarações contra a vacina que ele deu contra, não era o momento ali de um estadista fazer isso. Então, agora, vamos combinar, aquela CPI ficou escancarada que era uma CPI politiqueira. O objetivo ali foi desgastar o governo. Você vê que todos aqueles que estavam na cúpula, que não quiseram investigar um requerimento meu que deu origem àquela CPI, os escândalos aqui do Nordeste, os escândalos de governadores e prefeitos, né? Se você analisar aquilo, vai ver que Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, que era a cúpula daquela CPI, estavam com quem na eleição presidencial? Com Lula. Então aquilo foi armado do ponto de vista, fazendo palanque em cima de caixão de brasileiro. Esse tipo de coisa eu não aceito. Candidato, o senhor citou aí alguns projetos que o senhor votou a favor no Congresso Nacional. Um deles se refere ao marco legal do saneamento, que prevê, entre outros dispositivos, a cobrança, né, para a coleta aí, para a limpeza das cidades, né, relativa aí
aos resíduos sólidos. Ao mesmo tempo, o senhor, durante essa campanha, se coloca contra a taxa do lixo, que foi oficializada pelo atual prefeito José Sarto. Isso não seria uma contradição, um contrassenso? Não dava para o senhor, lá na origem, né, quando leu detalhadamente o projeto, já ter tentado barrar a cobrança dessa taxa, que é praticada em quase todas as capitais do país? Olha, muito pelo contrário, né? O voto que nós demos, inclusive do relatório do senador Tasso Gereissati, um relatório bem feito do marco do saneamento, foi para 100 milhões de brasileiros que não têm acesso ao esgoto, por exemplo, terem condição a partir de parcerias público e privadas. Agora, o prefeito José Sarto, isso já ficou tão claro nos debates. Aliás, eu participei de pouquíssimos. Eu não entendo por que essa blindagem para que o fortalezense não possa saber que eu sou candidato, né? Então, eu acho que é muito experiência de vida, folha de serviço prestado na minha vida, que a turma tem medo que eu cresça nas pesquisas. Eu quero dizer para você que, por exemplo, a questão do marco do saneamento, da taxa do lixo, tem nada a ver. Está lá previsto no marco do saneamento, mas a maioria dos municípios não colocou taxa do lixo. O senhor votou a favor? Claro, como eu votei a favor, como quase unanimidade do Senado Federal votou a favor, mas não está dizendo que é obrigatória a cobrança. O prefeito José Sarto poderia ter, a partir do marco do saneamento, não ter cobrado, como a maioria dos municípios fez. Se ele cobrou, está aí, ele está perdendo a eleição por causa disso, está derretendo. Eu, por exemplo, chegando na Prefeitura de Fortaleza, se estivesse já na Prefeitura de Fortaleza, não cobraria. Não é porque está previsto que pode ou não cobrar que você tem que cobrar. Repito, a maioria das cidades do Brasil não cobrou. Então a gente está vendo aí algo que eu, por exemplo, tenho um compromisso com fortalezenses. Ninguém aguenta mais pagar imposto. A partir do momento que eu assumi a Prefeitura de Fortaleza, virada essas pesquisas que a gente viu aí no começo aqui dessa sabatina, está de brincadeira, né? Você lembra na época da minha eleição que todos os institutos mostravam que eu estava em 4º lugar na véspera da eleição. Quando foi no dia da eleição, a gente ganhou. A maioria está indeciso, né, dos fortalezenses. Nós vamos fazer a virada sim, porque o cearense está querendo algo novo. Então, eu vou enviar no dia 1º de janeiro de 2025, se Deus abençoar, a partir da boa vontade de você, meu conterrâneo, uma mensagem para a Câmara de Vereadores para acabar com a taxa do lixo. Eu quero ver dessa vez qual vai ser o vereador que vai votar contra o povo. Candidato, queria, antes do mais fazer a próxima pergunta, trazer outro ponto do seu programa de governo. O senhor propõe a construção de 6 escolas cívico-militares, sendo que o Ministério da Educação já enterrou esse projeto, que era do ex-presidente Jair Bolsonaro, e há também aí uma discussão sobre a constitucionalidade desse projeto. Inclusive, a AGU já emitiu um parecer dizendo que é inconstitucional, que ela não é prevista na lei de diretrizes da nossa educação, isso por conta da decisão do governador de São Paulo, Tarcísio, de construir, né, essas escolas lá no estado. O senhor não teme que, sendo eleito e colocando esse projeto em prática, o STF acabe barrando, enfim, proibindo esse modelo de escolas no país, e, enfim, se acabar sendo dinheiro gasto à toa? Olha, é importante essa sua pergunta. A gente não pode colocar ideologia acima dos dados técnicos que se tem, né? Se você pegar, por exemplo, escola cívico-militar, que o governo federal descontinuou, olha a palavra bonita que eles acharam, eles acabaram, né, com qualquer tipo de investimento, mas os estados e muitos municípios viram que era um crime tirar essa opção de pais, de famílias, né, uma alternativa, e continuaram o projeto. O estado de Santa Catarina, por exemplo, ampliou. E não era diferente. Aqui era para ter sido feito assim, no estado do Ceará, em Fortaleza. Não fizeram porque colocaram a ideologia acima da técnica. Os dados do MEC são claros, do próprio MEC. A evasão escolar despenca com as escolas cívico-militares. O ambiente escolar melhora bastante em termos de ordem, em termos de aluno estudando, professor dando aula. Você tem índices importantíssimos que, por que não se tem alternativa? Tem a escola convencional, que nós vamos manter para quem quiser. Tem a escola cívico-militar, que nós vamos ampliar, colocar 6 em cada macro-região. Nós vamos acabar, são 12
regionais que nós temos aqui em Fortaleza. E a gente sabe da politicagem que existe nessas 12. Nada funciona. Nós vamos colocar gente competente. Foi assim que eu fiz durante a minha vida inteira, seja na área do empreendedorismo, seja no Fortaleza Esporte Clube, que nós montamos não apenas um time dentro do campo, mas fora do campo, que até hoje tem feito golaço para a sua torcida, né? O Fortaleza aí, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, a partir de uma profissionalização, de uma organização que começou na minha gestão. Então, nós vamos fazer isso na Prefeitura de Fortaleza e nessas regionais, nessas 6 regionais, como era antigamente funcionava. Nós vamos colocar uma escola cívico-militar para dar opção para as pessoas, é a liberdade das pessoas escolherem. Eu fico preocupado por que se teme tanto isso, se é colocado o mesmo currículo do MEC e mais alguns adendos, em termos de ordem, progresso, né? Eu acho que a gente precisa ter, as famílias gostam disso, tanto é que as filas são gigantescas para esse tipo de escola e o governo, de forma covarde, descontinuou, acabou com esse projeto, mas nós vamos voltar. Senador, só insistir nesse ponto rapidinho antes da gente avançar para outro assunto. O que a gente escuta de especialistas em educação é justamente o contrário, né? Que esse modelo de escola cívico-militar foi uma criação ideológica do governo Jair Bolsonaro que não fazia muito sentido dentro da lógica de estudo brasileiro, né? Você tem muitas escolas, né? Você pensa, só na rede municipal aqui de Fortaleza você tem centenas de escolas e às vezes pegar 1, 2, 3 escolas ali e lançar com esse modelo, achando que assim resolve um problema de uma rede que é gigantesca, acaba sendo uma jogada para o público, né? Muito mais um aceno do Bolsonaro ali para aquele eleitorado mais conservador, radicalizado dele. Como é que o senhor avalia essa crítica, né? O pessoal diz que seria muito mais jogo investir na ampliação do modelo de escola em tempo integral, que abarca mais alunos, consegue diminuir aí o déficit de educação que a gente tem na população como um todo. Eu sou favorável ao tempo integral também nas escolas, inclusive das cívico-militares e das tradicionais. Agora, a gente não pode ficar colocando, acho que isso diminui o debate, bolsonarismo, lulismo. As pessoas não querem saber, querem a resolução dos seus problemas, querem ter alternativas. Eu, por exemplo, fui na Índia 20 anos atrás e conheci o modelo de educação e valores humanos. Sabe baseado em quê? Paz, amor, não violência, verdade e retidão. Eu trouxe esse modelo para cá, implantamos no Eusébio, gratuito para a comunidade, dá as mesmas coisas do básico do MEC e a gente coloca valores humanos. Está aí a fila. Convido vocês a nos visitarem lá para ver o trabalho de excelência humana que é feito, a autoestima das crianças. Nós vamos colocar esse modelo também em Fortaleza. Eu acredito que é importante que a gente veja o que é que o MEC disse. Eu tive o cuidado de analisar o relatório do MEC sobre as escolas cívico-militares, né? Do próprio governo federal. Você vai ver lá, por exemplo, que a quebradeira dentro de escola cívico-militar, a pichação, diminui assustadoramente. Por que a gente insiste em algo que é ideológico e não apenas técnico? A gente precisa colocar a técnica acima da ideologia e oferecer para as pessoas a liberdade. O que as pessoas querem é liberdade para saber onde colocar seus filhos. A gente não tem esse direito de enfiar a goela abaixo nas pessoas qual o modelo que elas querem. Eu jamais vou colocar a escola cívico-militar somente escola cívico-militar, porque tem as outras que são também eficientes, valores humanos e o modelo tradicional. Vamos ofertar para que as pessoas escolham. Certo. Candidato, queria te perguntar agora um pouco sobre duas propostas que estão ali no cerne das suas propostas para a segurança pública. Uma é aquela questão, né, da Guarda Municipal ter um helicóptero, né? Eu queria saber como é que é isso, como é que a Guarda vai utilizar esse helicóptero no dia a dia, e outra é de uma ronda ostensiva por drones, né? A palavra ostensiva dá a entender que vai ser uma coisa que chamativa, né, que é visível pela população. Como é que deve ser, o senhor pensa, esse tipo de projeto aqui para a cidade? Olha, em primeiro lugar, nós estamos vivendo uma tragédia humanitária aqui no estado do Ceará. Eu estava vendo a guerra, com muita tristeza o que está acontecendo, Israel, no Líbano, né? Preocupante o momento da humanidade, mas a gente tem que olhar também aqui. Aqui nós tivemos 4 aviões daqueles de Vinhedo, aliás 5 aviões dos de Vinhedo, que caíram no estado do Ceará no mês de março desse ano. Eu não vejo essa repercussão toda, né? Eu não entendo por quê. O estado do Ceará é um dos estados mais violentos do mundo. A cidade de Fortaleza, uma das top do planeta de violência.
E as pessoas, eu não vejo as mulheres, eu viajo para Maceió, aqui no Nordeste mesmo, fazer palestra e tudo, e eu não vejo as mulheres colocarem o celular no sutiã, fala rapidinho, é uma humilhação que o fortalezense está tendo diariamente. Sabe por quê? Pela falta de liderança, exatamente pela falta de coragem. Um candidato do PT, por exemplo, não levou à frente como líder do governo e até agora não pediu perdão ao fortalezense de ter não levado para frente a CPI do narcotráfico para ver quem que estava atrás, quem é que está por trás desse crime. Teve a chance e não fez, né? Então, eu digo para você que nós vamos trabalhar com tecnologia. Eu trabalho com segurança há 30 anos, né? Tenho conhecimento de causa, tenho junto da minha equipe, por exemplo, o general Guilherme Teófilo, que nos ajudou a fazer o plano de segurança, o general 4 estrelas, uma pessoa muito competente, que foi candidato a governador em 2018 e alertou a população tudo o que iria acontecer com esse governo que está aí do PT, né? E a tragédia só tem aumentado. Tenho também na minha equipe o Coronel Plauto, né, que também é uma pessoa que conhecimento de causa. Ninguém faz nada sozinho e eu sei montar time. E nós vamos fazer um trabalho não apenas com drones e com helicóptero. A pessoa pergunta, mas helicóptero? Helicóptero. Curitiba tem, que é uma cidade muito menor. Nós somos a terceira capital do Brasil, tirando Brasília, a capital federal. Nós somos a terceira e não temos. Será que não justifica a violência a gente ter um monitoramento aéreo, né? Inclusive de forma híbrida, para servir para a saúde, alguma emergência do fortalezense? A gente vai utilizar sim. E drones, isso faz parte da tecnologia, né? E nós precisamos colocar, respeitando a privacidade, sempre, né? É como a inteligência artificial, que eu faço parte, eu debato esse assunto no Senado. Nós temos que usar a favor do cidadão, mas com muito respeito à privacidade. Vamos colocar em alguns pontos de ônibus mais vulneráveis botão de pânico. Eu trabalhei com isso a minha vida inteira. Por que a gente não pode colocar nesse momento que o crime, as facções criminosas estão tocando terror? Você sabia que nós temos, Carlos, 52 bairros de Fortaleza que não tem areninha? Tem bairros que tem 5 areninhas. Tem bairro que não tem nenhum, né? E muitas areninhas foram tomadas pelas facções criminosas. Olha que loucura que está vivendo aqui. Nós vamos retomar isso. Vamos fazer uma parceria. E eu quero mandar aqui um abraço para a gloriosa Polícia Militar, Polícia Civil, que eu tenho um profundo respeito, pessoal da Guarda Municipal. Vamos fazer um trabalho integrado, né? Vou conversar com o governador, sim. Vou conversar com o presidente da República, sim. Eu sou do diálogo. Eu converso com todo mundo dentro do Congresso Nacional. Tenho boas relações. Vamos trabalhar para o fortalezense se sentir mais seguro. 50% das ocorrências do CIOP, sabe o que é? Briga de vizinho, embriaguez, som alto. A Guarda Civil, que para mim deveria se chamar Polícia, a Guarda Municipal, que para mim tinha que se chamar Polícia Municipal, inclusive eu apoio projetos desse em Brasília, e vai acontecer, já está próximo, está amadurecendo bem, ela vai ter essa amplitude através de um termo de ajustamento para que a gente possa resolver esses pequenos problemas, que são 50%, a metade das chamadas, para a Polícia Militar e Polícia Civil enfrentar o que tem que enfrentar, que é o crime organizado, né? E isso aí já deu, já passou do tempo, precisa de líderes que tenham coragem, sem amarra com o crime organizado, sem conivência, sem ser omisso e vá para cima para que a gente possa dar tranquilidade à população de Fortaleza. 9h03, reta final aqui da nossa sabatina. Temos aí cerca de 10 minutos ainda, candidato. Queria falar um pouco também sobre gestão pública. O senhor promete aí cortar pela metade o número de secretarias aqui da capital. Queria que o senhor dissesse então para a gente que secretarias, que pastas, por exemplo, o senhor acredita que não são relevantes atualmente, que seriam extintas em seu eventual governo? Falei mais, eu coloquei no plano de governo por volta da metade, né? Que a gente analisa outras capitais, vê que aqui existe um número de secretarias juntando a autarquia, um exagero completo. Eu tenho um time, eu tenho essa grande bênção de ter um time comigo, como por exemplo o Geraldo Luciano, né? Inclusive foi ele que fez a ponte com a Silvana Bezerra, que é a nossa vice, uma mulher de fibra que está aqui nos estúdios, de valores, que já faz o bem muito antes
de pensar em ser política, está conosco nesse projeto. E Geraldo Luciano é um dos maiores executivos do Brasil, né? Um dos mais conceituados. Ele está montando esse time, fazendo um redimensionamento. A gente vai começar a entender isso no governo de transição. Se Deus abençoar, com também a ajuda do Fortalezense, nessa virada que é possível, né? Inclusive primeiro turno, é para a gente votar no melhor, no mais preparado. Foi para isso que existiu o primeiro turno, que foi concebido, né? A minha rejeição é a menor de todos os candidatos, então eu acredito que para vencer a eleição, o nosso nome é o que é mais forte para derrotar essa oligarquia. PT e PDT, que estavam juntinhos. Até o começo do ano, Evandro Leitão e Sarto estavam no mesmo partido, né? Então, você pode ter convicção de que a questão de gestão é o que eu sei fazer. Por exemplo, na área da saúde, nós vamos colocar uma parceria imediata com clínicas privadas, com hospitais privados, para que a gente possa dar vazão à demanda de conterrâneos nossos que estão aí há meses, anos, querendo uma consulta, um exame ou uma cirurgia. Isso é desumano, isso é descaso. Eu tenho andado pela periferia e vejo que tem prédio bonito. O prefeito inaugurou os prédios bonitos, UPA, posto de saúde, mas vai dentro, é oco. Não tem médico, não tem profissional de saúde, não tem medicamento. Sabe quem é que está na nossa equipe? Anastácio Queiroz, um dos melhores secretários de saúde da história da Terra da Luz. O doutor Leonardo, que foi presidente do Sindicato dos Médicos. Nós temos um time para resolver os problemas dos fortalezenses e eu não vou medir esforço, no limite das minhas forças, para que a gente possa colocar Fortaleza no topo do Brasil como capital nacional da vida, da família e da paz. Candidato, carnaval, como é que é essa festa que tem aí uma importância muito grande para a cidade na questão da cultura, da movimentação ali de mercado, tudo naqueles meses, como é que o senhor enxerga o carnaval numa eventual gestão Eduardo Girão? Como é que avalia como essa festa está sendo feita hoje pelo governo José Sarto? Olha, eu vejo que a gente tem que resgatar a história. O maracatu, desde criança, né, que a gente tem contato, minhas tias me levavam, né, nós precisamos resgatar isso. Né, cultura para todos. O carnaval faz parte, pré-carnaval também, né, da nossa, de um passado não tão recente de Fortaleza. Nós precisamos no Réveillon, que é um dos tops do Brasil, o nosso Réveillon, precisamos manter com parcerias público-privadas, isso é fundamental, né? Abrindo editais também para que a gente possa crescer com outros eventos. Fortaleza, por exemplo, é uma capital que está estrategicamente muito bem localizada a nível de geopolítica mundial, próximo da Europa, próximo dos Estados Unidos, é um destino que cada vez mais preferido do Brasil. Mas sabe qual é a minha preocupação, Carlos? A violência aqui. Eu estava conversando com pequenos empreendedores da Abrazel, que representa um volume gigantesco de empregos gerados aqui, que é a nossa vocação, né, o turismo, bares, restaurantes, e eles dizendo o seguinte, que de uns anos para cá, com o incremento da violência, eles estão diminuindo os horários de abertura do restaurante. Eu disse, mas por quê? Praia de Iracema, o que está acontecendo? Ele disse, olha, os nossos garçons, os nossos cozinheiros, eles têm que cada vez mais voltar cedo para casa, porque tem o horário que a facção deixa entrar, o toque de recolher. Por isso que a gente precisa, como emergência, a questão da segurança pública, ser firme com relação a isso. E a nossa gestão, a gente vai fazer isso. Outra coisa importante, o centro da cidade. Me dói no coração andar no local histórico ali da cidade, onde você tem... a minha avó me levava para ver as vitrines quando eu era pequeno. Você tem um movimento grande durante o dia e à noite, totalmente abandonado, com moradores em situação de rua, que nós vamos, através de parcerias com igrejas, com ONGs, imediato é a vocação deles, acolher essas pessoas, dar dignidade, e também aquelas que estão envolvidas com drogas, comunidades terapêuticas. Eu sou o parlamentar do Brasil, dos 513 deputados federais, dos 81 senadores. Nunca faltei, 100% de presença, sabe o quê? O que mais investiu no terceiro setor, onde o Estado não chega.
né? Então, eu vou continuar investindo em projetos como esse, projetos sociais, para que a gente dê dignidade e volte essas pessoas, esses moradores em situação de rua, para o trabalho. Capacitar, dar treinamento, para que eles possam voltar, porque o trabalho dignifica o homem. Candidato, reta final aqui da nossa sabatina. Outro ponto importante que eu queria tratar com o senhor, como eu li aqui na sua biografia, o resumo da sua biografia, o senhor falou também aqui da valorização da vida desde a concepção. Mas, infelizmente, a gente vive hoje no Brasil uma chaga que é do abuso sexual contra crianças e adolescentes, muitas meninas aí de 10, 11 anos ficando grávidas. Tivemos até um exemplo terrível aqui em Santa Quitéria, né, que uma menina foi abusada pelo namorado da avó e acabou tendo essa criança. Se uma situação como essa se repete aqui em Fortaleza, uma criança de 10 anos abusada, engravida, procura o serviço público de saúde aqui da capital, o senhor como prefeito garantiria o direito ao aborto a essa criança ou não? Veja bem, o prefeito, isso é uma legislação federal, ele não tem muito o que fazer com relação a isso, é cumprir a lei. Eu sou cumpridor de leis. Com relação a crianças, com relação, na verdade, a mulheres, independente da sua idade, a partir da idade legal, que estão muitas vezes na rua e acontecem abusos e elas engravidam. Eu, inclusive, tenho projetos com muita gente do bem aqui em Fortaleza que acolhemos essas pessoas para que elas possam ter um pré-natal, com parcerias com hospitais, casas de acolhimento de gestantes, para que elas não sejam pressionadas a abortar. Isso é uma decisão de cada uma, a gente tem que respeitar, mas a gente dá esse conforto também. Quero deixar muito claro. Candidato, acho que tem, só para pegar, porque eu acho que tem a ver também com essa pergunta, nas suas propostas eu também disse, prometendo ali cortar quase metade da verba de publicidade, mas disse que na que tiver vai ter ali propaganda de ações, né, em defesa da vida, né, campanhas em defesa da vida desde a concepção. Então seria nesse sentido, teriam campanhas educativas da prefeitura no sentido de desestimular o aborto nesses casos legais? Não, a gente vai colocar nos CUCAs núcleos pró-vidas e contra as drogas. Eu sou um defensor da vida, sou um defensor da família, da ética e da liberdade. Vou fazer isso nos CUCAs, vou colocar, por exemplo, vou reduzir essas propagandas. É um absurdo você ter 2 B de bola aí de índio, nem São Paulo tem esse valor que nós pagamos aqui no governo Camilo, com seu dinheiro, governo Camilo, governo Elmano e o Sarto, pegando esses 3, né? Então, imposto, nós temos aí um candidato do PT que é como se fosse um impostor, imposto, ICMS, taxa do sol, taxa do São Francisco, DPVAT, como é que o PT votou? Você vai pagar em janeiro o DPVAT, o imposto obrigatório. Eu votei contra, fui o único senador a votar contra. Eu não só falo, eu faço. Então você pode ter certeza que a taxa de renovação de alvará, que trava a vida de empreendedores, que vão gerar emprego, oportunidade, eu vou acabar com isso. Não vai ter mais taxa de renovação anual de alvará. Nós vamos desburocratizar, simplificar, porque o cearense é nosso. Nós temos o DNA de empreender, nós temos um DNA de ser criativo e a gente tem que dar vazão a isso, criar ambiente de negócio para que ele possa produzir, para que ele possa crescer. Senador, deixa eu fazer mais uma pergunta. Eu imagino que o Ítalo já está querendo me contar aqui. 30 minutos. Mas eu acho importante essa questão que o senhor apresenta também nas suas propostas uma ideia ali de acabar com até 50% das multas. Eu vejo vários candidatos propondo isso e isso me incomoda um pouco. Eu acho uma tendência um pouco perigosa essa que está se adotando nas eleições de atacar as multas como se fosse uma coisa equivocada. O senhor não acha às vezes que isso pode estimular acidentes fatais, a gente pode ter um trânsito mais desordenado, não é passar um pouco a mão na cabeça de gente que está descumprindo a lei, que está dirigindo às vezes ali, né, não priorizando a segurança de si mesmo e dos outros ali nas nossas estradas? Um minuto? E um minuto também para fechar? Não, vai ter mais outra questão. Eu vou ter para encerrar. Então, eu quero dizer que eu sou favorável a campanhas educativas e não punitivas, mas sou cumpridor de lei. Esse negócio de reduzir multa para 50% não é acabar, né? E também não depende do prefeito. O que a gente vai fazer são blitz, em vez de punitivas, nós vamos fazer blitz educativas. Explicar para as pessoas campanhas educativas nesse sentido e aí nós vamos reduzir 50% de multa. Eu tenho convicção disso, 50% do valor. Candidato, a nossa sabatina então chega ao fim e como eu estou fazendo aqui com todos os candidatos, vou apresentar a seguinte questão para o senhor. Em 2026, caso o senhor seja eleito, o senhor comandará a capital no aniversário de 300 anos de Fortaleza, 3 séculos, uma data aí simbólica e importante.
caso eleito, que presente o senhor já garantiria aqui para Fortaleza? E não é uma coisa assim genérica, uma cidade melhor. Não, há um presente concreto para Fortaleza em seus 300 anos. Só aproveita e se despede. Olha, eu fui presidente do Fortaleza na véspera do seu centenário, dos 100 anos. Né? E conseguimos dar o presente para a torcida, que foi o acesso, e no seu centenário já ir para a Série A. Foi na B comigo, deixamos as sementes, acompanhamos, foi para a Série A. Por onde eu passei, eu resolvi. Claro que ninguém faz isso sozinho. A gente faz com um time. E eu passei pela área de produção cultural, produzi filmes, né? Teatro, que gera emprego, gera renda. Gerei milhares de empregos como empreendedor. Fundei ONGs que ajudam desde criança até idosos, passando pelo apoio à maternidade ameaçada. Então, a vida me preparou para esse momento. Você pode ter certeza que os acessos que o Fortaleza teve, o nosso clube, e eu sempre respeitei, diferente do Evandro Leitão, sempre respeitei o meu adversário, que é o Ceará Sporting Clube, ele sempre quis destruir o Fortaleza. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu vou dar mais acessos para o fortalezense. Acesso à saúde, com dignidade, sendo respeitado. Saúde não pode esperar, a doença avança rápido. Questão de acessos à segurança pública, para que ele não tenha medo de ir e vir, saiba que a sua família vai estar seguro, que as escolas dos seus filhos vão estar policiadas, para que o professor possa dar aula e o aluno receber a aula. Vamos dar acessos a emprego. Isso eu sei fazer. Esses cabelos brancos aqui são décadas de produção, de trabalho, para que a gente possa gerar oportunidade. E eu gostaria, né, de, nesse momento histórico da cidade, com a graça de Deus e a boa vontade sua, fortalezense, trabalhar no limite das minhas forças para que Fortaleza, a nossa linda, espetacular Fortaleza, seja a capital nacional da vida, da família e da paz. E assim será, com a graça de Jesus. Muito obrigado, candidato Eduardo Girão, candidato pelo Novo à Prefeitura de Fortaleza. Amanhã, claro, a gente dá continuidade à nossa série de sabatinas. Vamos entrevistar o candidato do Solidariedade, George Lima, e também o candidato do PDT, José Sarto. Espero a companhia de vocês. Mas antes de encerrar aqui o nosso Povo News, voltando aqui para a câmera 3,